forma, estaremos bem representados aqui. E eu dou esta sessão por iniciada e devolvo a palavra ao Dr. Fábio Tete para que dirija e conduza o trabalho dessa noite. Obrigado. Senhoras e senhores, vale informar que cada um dos componentes da mesa terá um período de 5 minutos para exposição do tema. E durante o evento já poderão ser formuladas eventuais perguntas para que ao final possam ser direcionadas ao Dr. Eronildo para que o mesmo possa encaminhá-las à mesa para as devidas respostas. Para dar continuidade a este brilhante evento, terá a palavra o ilustre representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Osnir dos Santos Feitosa. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Osnir Feitosa, sou vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da 53ª subseção, sou advogado criminalista e gostaria de cumprimentar a mesa aqui, na pessoa do Dr. Antônio Santos Júnior, e parabenizá-lo também por essa iniciativa, que eu acho que é importantíssima, não só para os graduandos aí, os advogados, mas enriquece o nosso conhecimento, o aprimoramento. Esse tema é um tema de bastante discussão, até porque o doutor, fazendo a explanação sobre a interrupção da gravidez de feto anencefalo, a votação do Supremo Tribunal Federal foi de 8 votos a 2. Então nós tivemos ali o relator, que era o ministro Marco Aurélio. Ele preparando o seu relatório, vocês já devem ter ouvido bastante dos ministros do Supremo Tribunal Federal pelo fato do julgamento do mensalão. Então os nomes que eu vou falar aqui já é de conhecimento de muitos. Marco Aurélio, ele resumiu todo o seu relatório com um posicionamento. O seu voto foi o seguinte: o Código Penal é de 1940. Os crimes dolosos contra a vida estão capitulados ali, do artigo 121 ao artigo 128 do Código Penal. O artigo 128 fala de aborto. Aborto é a interrupção da vida. Após conclusivos debates, disse o ministro, o feto anencefalo não tem vida. Portanto, como poderia ser imputado àquela gestante o crime de aborto, que é a interrupção da vida, se o feto que ela tem não tem vida? Portanto, não deverá ser imputado tal crime. Esse, na verdade, foi o posicionamento do ministro Marco Aurélio como relator. Daí os outros ministros passam a acompanhar ou não o voto do relator. Aires Brito, que é o atual presidente, acompanhou o relator e, no resumo do seu voto, ele disse o seguinte: a gestante traz em seu útero um natimorto, ou seja, ela não traz uma vida dentro de si, segundo o ministro. Por que então prolongar esse sofrimento? Suas palavras foram: seria melhor retirar essa plantinha do chão do útero daquela gestante para que posteriormente não sofra no abismo da sepultura, ou seja, que não venha ela sofrer com a morte posterior do feto,
mesmo nascida criança, ou que ela mesma venha a sofrer ou com risco de morte, ou mesmo perda do útero, coisa parecida. Um outro voto também, nesse sentido, seguindo o relator, foi do ministro Gilmar Mendes. Eu achei interessante o posicionamento de Gilmar Mendes. No fundo, ele votou também favorável à interrupção da gravidez, com uma ressalva e recomendação. Inclusive, o Conselho de Medicina posteriormente adotou tal medida. Que fosse editado normas para que garantisse todo esse procedimento aí. Qual era essa norma fundamental? É que todo médico que diagnosticasse um caso de feto anencefalo teria que fazer 2 vezes laudos por 2 médicos diferentes, para se ter a certeza realmente que tratava-se de feto anencefalo. Fez uma pequena crítica, né, ao ministro relator, porque o ministro relator ele negou um pedido por setores religiosos de participarem do julgamento. Então o ministro Gilmar Mendes fez uma pequena crítica porque ele achou que a igreja, a religião, deveria ter a sua participação também nesse julgamento. A ministra Rosa Weber, ela seguiu também o relator pela interrupção, mas foi meio contraditório assim, pois ela iniciou o seu voto contando a história de 2 menininhas, uma chamada Marcela, com 1 ano e 8 meses de idade, e a outra com 2 anos e 3 meses de idade, chamada Vitória, ambas com anencefalia. Né? E posteriormente ela votou também pela interrupção da gravidez. Luiz Fux, que é o ministro daqui do Rio de Janeiro, né, foi magistrado aqui, ele falou o seguinte: a Constituição da República, no artigo 5º, inciso 38, diz que os crimes dolosos contra a vida, ou seja, aqueles que eu falei no início do artigo 121 a 128, serão de competência do Tribunal do Júri. Esse que a promotora agora está fazendo ali no julgamento. E ele dizia assim: seria justo, após essa gestante transportar, enfrentando essa tragédia de ter um feto anencefalo condenado à morte, mesmo assim ser submetida a um julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri? Dizia ele que não acharia justo isso acontecer. Por quê? Porque é ordem natural. O crime chama-se aborto, artigo 128. Quando esse crime é doloso, então ele automaticamente vai ser submetido ao Conselho de Sentença. Não é um juiz singular que vai julgar, mas sim 7 jurados, membros do povo aí, escolhidos dentre a população da cidade, para decidirem, julgarem se aquela pessoa vai ser condenada ou absolvida. Então o ministro Fux disse que não acha justo que isso aconteça. Contrário a esses votos foram pela procedência, ou seja, pela interrupção da gravidez. E 2 ministros, Ricardo Lewandowski, que hoje é o revisor do Mensalão, e César Peluso, que se aposentou, deram seus votos contrários, apenas 2, contrário a essa decisão. Do ministro Ricardo Lewandowski, sobre a esfera constitucional, ele dizia que votava contra,
porque o Supremo Tribunal Federal não tem competência para decidir sobre esse tema. O Supremo Tribunal Federal não pode legislar, porque ele não é legislador. E o que o Supremo Tribunal fez foi simplesmente incluir no artigo 28 do Código Penal uma nova norma. Então, com esse fundamento constitucional, cá comigo, e particularmente entendo também procedente o voto do ministro Lewandowski, senão a gente não precisava do poder legislativo. O Congresso era desnecessário. O que ele fez foi exatamente legislar, e isso é inconstitucional, diz o ministro. Então, o posicionamento dele inicial foi contrário pelos preceitos legais e constitucionais. Então, o Supremo não tem competência para legislar. Não poderia ter colocado isso como súmula vinculante, ou seja, efeito sobre todos os outros órgãos do poder público e judiciário, inclusive, sendo que ele não tem essa atribuição. Muito interessante. Já o ministro César Peluso, ele disse o seguinte: feto anencéfalo é vida. Ponto. Exemplo, deu-se das duas meninas. Se alguém tem o direito de interromper a gestação, tem que ser com legitimidade e amparo legal. E o Código Penal prevê duas hipóteses. Primeira, quando essa gravidez é fruto de estupro. Segundo, quando essa gravidez oferece risco de morte para a gestante. Ponto. O ministro ainda diz, é uma vedação, essa conduta de abortar porque é anencéfalo, é uma vedação expressa da ordem jurídica. Constitui crime, sim. É uma vida que existe aqui. Tanto é que alguns casos, como esses dois citados pela ministra Rosa Weber, 2 anos e 3 meses de idade. Entre os aspectos que o ministro Gilmar Mendes criticava inicialmente, a participação da igreja, dos setores religiosos da sociedade, porque isso é importante também em determinadas decisões que vão afetar a sociedade. Então, esse julgamento foi um julgamento interessante, apesar de voto vencido dos dois ministros, por 8 votos a 2, eu entendo que não mudou, o Código Penal permanece, a legislação é única, constitui o crime porque tem previsão legal, a tipificação está ali explícita. Então, fazer diferente, como o Supremo decidiu, talvez, em alguma, seguindo a opinião e o voto dos outros ministros, eu acredito que legislar sem atribuição, sem competência para tal. Mas, de qualquer forma, o que foi decidido pelo Supremo está decidido. Os aspectos médicos que a gente iria discorrer aqui, infelizmente o médico ainda não chegou, não sei se vem, mas seria interessante também para poder elucidar alguns aspectos. Até porque em 2008, esse procedimento, até chegar ao seu julgamento, levou 8 anos. E em 2008 foi feita uma audiência pública, onde houve ali a participação, então, da área médica, dos médicos, e indagaram-se dos médicos, dos ministros, quais eram os efeitos de uma gestação de um feto anencéfalo. Poucos médicos foram contrários ao posicionamento da maioria,
que isso poderia gerar um aumento da pressão arterial, a retirada completa do útero e, consequentemente, a morte da gestante. Então, diante desse posicionamento nessa audiência pública, os ministros, por maioria, decidiram, então, de que realmente não constitui crime o ato de aborto quando trata-se de feto anencefalo. Caso contrário, o crime continua em vigor da mesma forma, com as suas duas únicas exceções. Lembrando sempre que isso não foi incluído no Código Penal. Né? Teoricamente, pela decisão dos ministros, isso passou a vigorar, mas o Código Penal ainda não tem essa disposição. Acho que com a revisão, o novo Código Penal, de processo penal, vão aí entrar nesse mérito e realmente a gente vai ter norma vigente nesse sentido. Eu agradeço e retorno a palavra. Obrigado, doutor Osmir. Terminada esta evidência da discussão, passaremos a palavra agora ao bispo Dom Luciano Pergamin. Boa noite. Padre Gerardo e eu fomos convidados e agradecemos ao convite para esta discussão, esta reflexão. Mas antes de falar do tema, eu gostaria de fazer um convite a todos. Nós estamos nesta semana saindo de mais umas 2 chacinas em nossa região. 4 pessoas foram massacradas numa casa em Japeri e 9 em Nilópolis. Aquela que estava, não se sabia notícia, desaparecida. Chegando para cá, escutamos que já foi achada morta também. 9 em Nilópolis, dos quais 6 jovens e 3 adultos, inclusive um pastor, por se preparar. Então nós queremos dizer, como cidadãos, cada um na sua religião, católicos, evangélicos, sobretudo cristãos nesse ponto, mas outros segmentos, nós não podemos aceitar que continue na nossa região esta insegurança total. Então nós vamos ter, convidando a todos, a todas as igrejas, a todos os segmentos da sociedade civil, a todas as autoridades, nós vamos fazer um ato público, domingo à tarde, às 15 horas, a nossa concentração será na Praça Senhor Canário, em Olinda, Rua Senador Salgado Filho. Faremos uma caminhada e depois teremos uma celebração no ginásio poliesportivo do Cabral, perto do posto de saúde do Cabral. Então, é um convite, seria melhor convidar para uma festa. Seria melhor convidar para um grande show. Mas nós não podemos ficar ausentes, omissos. Não adianta depois queixar-se se a gente não faz um ato cívico e cristão de peso. Então vamos sair das nossas casas para poder participar. Porque se vai 200 pessoas, que peso nós teremos perante as autoridades federais e estaduais? Que peso? Nós já temos acertado o encontro com o secretário de Segurança Pública. No final deste mês, dia 28,
às 10 horas da manhã. Mas nós precisamos ter um peso. Não adianta ficar resmungando em casa, chorando, tá? Se a gente não se une para um ato, né? Separados somos fracos, mas unidos nos tornamos fortes. É por meio da fé no Deus da vida, é por meio da nossa união, que poderemos alcançar dias melhores de justiça, paz e fraternidade em nossa baixada. Então aqui está o convite que cada um possa fazer a outros, de maneira domingo, 3 horas da tarde. Agora todos nós ficamos chocados, evidentemente, com tanta maldade e crueldade. E nós sentimos uma revolta grande. Jovens dos 16 aos 19 anos. Agora me permitam colocar a posição da igreja, que tem 2 lados, fundamentada sobre a Bíblia e sobre a lei natural. Todo mundo deveria conhecer esse aqui. Então, primeiro, o Supremo Tribunal fez aquilo que não pode fazer. Em verdade, um dos ministros reconheceu. Foi inconstitucional, porque não pertence ao Supremo decidir sobre isso, mas pertence ao Legislativo. Se o Legislativo é omisso, outra questão. É anticonstitucional, ao meu ver, e ao ver da igreja. Não faz parte do seu quadrado. E cada um fica no seu quadrado. Senão que serve os 3 poderes. Segundo, quando o relator disse que a Anansef não tem vida, que não é um ser vivo, esta é a opinião dele. Que bonito, não bonito, bonito no sentido nosso repúdio, que mata jovens de 16, 19 anos. E não temos nem o mínimo de repúdio, que tira a vida. Para nós é um ser. Agora, o grande problema, ele tem a sua opinião, mas o grande problema, o anencefalo é ou não é um ser humano? A Igreja Católica sustenta, isto faz séculos, anos, que desde a concepção, a união do esperma com o óvulo, desde aquele momento começa a ter vida humana. Não é de qualquer ser. Não é um bichinho que está lá dentro, e não é um vegetal, a flora intestinal. Porque é tão humano que quando ele sair é do jeito como sai, não é? Eu nasci bem miudinho, de 7 meses. O médico disse, batiza logo porque não vai durar muito. Mas aqui tem gente meio gordinha, não é? E saiu de onde? Veio de onde? Para quê? Não veio do útero. E não é um ser diferente da mãe? Ele, por acaso, eu sou um cheiro do corpo de minha mãe? Tem o cheiro do corpo da mãe? Não é diferente. É diferente começa quando? Para a Igreja Católica. Nem cito a Bíblia, não é? Então, eu trouxe aqui. O grande mandamento da Bíblia, por 2 vezes no Antigo Testamento, citado é não mate. E não matar para a Bíblia faz a referência àquilo que está escrito no livro do Êxodo. Quando o faraó do Egito ficou angustiado, porque o número do povo de Israel crescia, e o que ele decidiu? Matar todos os meninos. Então falou naquele tempo, não tinha maternidade, mas tinha os parteiros. Ele disse,
mandou as parteiras de matar os meninos. E as parteiras não fizeram. Então ele obrigou a jogar os meninos no rio. Agora a gente mata de outro jeito, né? Com assim a elegância da medicina, de tanto disso. Eu sei que o assunto é muito difícil, porque além do uso da cabeça, a gente tem muita emoção. Mas esses assuntos não se discutem por emoção nem por pressão. Infelizmente, estes nossos ministros agem muito por pressão popular. Mas quem disse que quem tem mais gente pressionando tem a verdade no bolso? Quem falou isso? Jesus foi condenado por um grupo, mas não era a voz de Deus aquela lá. Não era a voz de Deus. Eu sei que o problema é muito sério, muito difícil, e tem muitos aspectos. Tem o aspecto jurídico, tem o aspecto médico, tem o aspecto filosófico, tem o aspecto antropológico, tem o aspecto religioso e assim por diante. E tem o aspecto ético. Um grande filósofo, eu considero grande, embora não vou com a linha dele, mas diz a um certo momento que nem sempre o legal é moral. Podemos fazer leis, existem leis, mas será que todas as leis são morais? São éticas? De uma boa ética? Será? Claro que ninguém é obrigado a seguir uma lei. Isso não vincula. A mãe que não quiser fazer, não é obrigada a fazer. Agora, você nos deu 5 minutos, mais 1 hora, não é? Porque eu preparei aqui 2 folhas de um grande mestre, e que diz quais são os argumentos a favor, que incidiram muito naqueles nossos irmãos aí, e também quais são os argumentos da igreja. Se diz que a criança não é que o anencefalo não é o servido, que não é justo que a mãe sofra e tudo mais. Mas para nos manter um pouco na obediência legal e moral, não é? Eu só dou a resposta um pouco da igreja que eu considero justas. Então, primeiro, a igreja considera que o anencefalo, malgrado a sua condição, com calota ou sem calota, é um ser humano vivo. Ele merece todo o respeito devido a qualquer ser humano. Acho que não se vale por tamanho. Senão os gigantes teriam direito ao quadrado e os anões teriam um quarto de direito. Ainda mais, se tem alguém que pela lei deveria ser protegido, é que tem menos condições, que é mais fragilizado. A sociedade deveria se preocupar para ajudar nestes casos, a tutelar a plena dignidade da vida daquele que nasce com deficiências. Ou nós vamos voltar à mentalidade de Hitler, que queria só a raça perfeita, teutônica. E quem nasce com o nariz um pouco comprido, que nem o meu, vai fazer o quê? Quem nasce barrigudinho, vai fazer o quê? Todo mundo deve ter o QI de Einstein. Então, esta é a posição básica da igreja. O anencefalo, com a sua deficiência, é um ser vivo. Para nós é básico. A vida do ser humano começa a partir da concepção, da união do espermatozoide com o óvulo fetal.
este posicionamento. Tudo o resto que eu vou ler é assim. Se não aceitar isso, vocês escutam, mas só para ter. Mas esse é o princípio básico. Segundo, claro que a gente entende o sofrimento de uma mãe que faz estes exames, não é, científicos e técnicos e tecnológicos, e percebe que o filho não vai nascer com condições que podem viver pouquíssimas horas. Claro que a gente sente a dor de uma mãe, como de uma mãe que sabe que o filho vai nascer com síndrome de Down. Então, se o filho vem nascer com síndrome de Down, vai fazer aborto? Vai fazer aborto? Não, o senhor, do senhor Antônio, advogado Antônio, além de tudo que foi dito, também faz parte, ajuda a pai que de Belfort Roxo. E lá tem crianças e adolescentes jovens com síndrome de Down e outras deficiências. Então, o que fazer com essas crianças? Você não mais sabe. Se o sofrimento da mãe, ainda que grande, fosse considerado argumento válido para provocar o aborto, provoca o aborto porque a mãe está sofrendo muito. Então, deveria ser aprovado também que deveria ser tirada a vida de um ser humano por causa de qualquer sofrimento grave. A mãe sofre porque sabe que a criança vai nascer assim. Então, você sabe que a criança vai nascer com outra deficiência? É o mesmo princípio. Terceiro argumento da igreja. O sofrimento da mãe, que é pessoa adulta, pode e deve ser mitigado de muitas maneiras, quer pela medicina, quer pela psicologia, pela religião, pela solidariedade social. Também se trata de um período circunscrito, que pode dignificar a mulher que o aceita. Eu poderia contar muitos casos aqui de mães que não queriam aceitar um filho com síndrome de Down e depois vieram testemunhar como eram felizes. Entendia isto como um dom de Deus, um presente de Deus. Mas o tempo é curto. Além do mais, o sofrimento da mãe e o respeito à vida e à dignidade do filho são duas realidades de grandezas e pesos muito diversos e não podem ser simplesmente colocados no mesmo nível. Então, até o Dr. Fábio, ele fez na sua colocação, não sei se era sua ou do Supremo, disse, a mulher tem direito a viver. E a criança não tem direito a viver? Existe uma santa, médica, parenta, médica, que preferiu, ela disse, entre a criança e eu, embora tenha mais 4 filhos, médica de Milão, esta criança tem mais direito do que eu. Claro que o sofrimento, a gente entende, não é que isso não é fácil. Mas se se fala de direito da mãe, que existe, é o direito da criança, que é um ser vivo. Tudo depende se a gente aceita que é um ser vivo humano verdadeiro. Se aceitar que é só um vegetal lá dentro, um animalzinho, aí é o direito, você diz direito da mãe, é o direito da criança. Quarto argumento. É muito cheio de preconceito e fora de bom senso, ao nosso ver como igreja, dizer que a dignidade da mãe e a virtude é reduzida pela geração de um filho anômalo.
nascer um filho, não, vai durar poucos dias, talvez poucas horas, talvez poucos minutos. Aí a mãe que gera um filho assim, perde a sua dignidade. Mas onde está escrito isso? Qual é o raciocínio que sustenta esta posição? Eu sei que é difícil. Se eu fosse mãe, não sei como eu faria. Mas vamos raciocinar. Eu acredito que esta questão, assim como agora a questão do penal, do Código Penal, está sendo rolada muito às pressas, sem refletir, tudo na base da emoção. São coisas necessárias, temos que raciocinar um pouco. Cada argumentação pode aprofundar um preconceito cultural contra mulheres que geram um filho com alguma anomalia ou deficiência. Esta sim que é agressão à mulher. Olha, se você não fizer um filho bem bonito, bem forte, bem saudável, bem sarado, você é uma mulher, você não é uma boa mãe, você não, desculpe a expressão muito vulgar, você não é uma boa fábrica. Quinto, mas esta criancinha, este nascimento, talvez vai durar só 2 dias, meio dia, 1 hora. Quinto, o valor da vida humana não decorre da duração da mesma vida. Não decorre da satisfação que possa trazer aos outros. O ser humano é respeitável por si mesmo, sempre. Não, você vai viver 100 anos, então fique. Você vai viver só 10 anos, cai fora logo. Está estragando a nossa sociedade, cai fora logo. Está dando trabalho à saúde pública. Por acaso este é o critério de quanto tempo a gente fica, de quanto tempo pode durar a vida? Este pode ser um critério. Dura só um dia. E daí? Gerado 9 meses com muito amor. E daí? Ele tem o direito, ele tem o valor, independentemente se ficar no mundo 1 dia ou 120 anos. Não se mede o valor da vida pelo tempo que dura. Nós não somos máquinas, somos seres humanos com uma dignidade grande. E último, permanece de toda maneira válido para nós que temos fé, para nós que temos. Estes argumentos são, os anteriores são todos na linha da lei moral, lei natural, independentemente da religião. Agora, o último é nós que, como católicos, cristãos católicos, acredito que outros cristãos também pensam. Permanece de toda maneira válido que só Deus é Senhor da vida. E não cabe ao homem eliminar seu semelhante, dando-lhe a morte. Ponto. Nós estamos estarrecidos, uma raiva dentro de nós, um terror. Por que este massacre, esta tanta maldade? 16 anos, 19. É que tem. Está lá dentro, não pode se defender nem os 10%. Pode nem gemer. Não pode nem gemer. Nem mesmo aqueles seres humanos que não satisfazem os padrões estéticos, culturais ou de qualidade de vida estabelecidos pela sociedade ou pelas ideologias. Outra, não é? A ideologia de Hitler. Só a pura raça teutônica. Os outros têm que ser eliminados, porque não tem olhos azuis, é o cabelo loiro, é estatura forte. Agora é só o sarado que vale, não é? Aquele que está meio torto, está fora do pai. A vida humana deve ser acolhida sem
pré-condições. Não somos nós que damos origem à vida, mas a vida é sempre um dom gratuito. Não somos nós, é o dom de Deus. Não é belo, não é digno, não é ético, diante da vida humana frágil, fazer recurso à violência, ou valer-se do poder dos fortes e saudáveis para dar-lhe o fim, negando-lhe aquele pouco de vida que a natureza lhe concedeu. Digno da nossa condição humana e da civilização, ao contrário, é desdobrar-se em cuidados e dar largas à solidariedade e à compaixão para acolher esta vida, tratando-a com cuidado e com carinho, até que seu fim natural aconteça. Então, este é o pensamento da Igreja Católica. Sabemos que não somos os únicos, entendemos, aceitamos a lei como foi a resposta do Supremo Tribunal Federal, mas dizemos que não é conforme a Constituição do país, que defende a vida de todo ser humano. Agora, o problema ético, filosófico e tudo mais é definido quando começa o ser humano vivo. Nós, Igreja, a partir da Palavra de Deus, a nossa longa tradição, nós acreditamos que a vida começa pela união do óvulo e do espermatozoide, que são capazes de se tornar vida. Obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos.